Amém? Amém. Somente um versículo que é já está bem popularizado, já virou praticamente um ditado crônico, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Podemos assentar em nome de Jesus? Essas foram palavras, entre outras, a serem trocadas por Nicodemos e Jesus. A Bíblia ela é clara quando ela diz que Nicodemos espera o anoitecer, ele avista Jesus. Não era bom o homem da posição de Nicodemos ser visto de dia, conversando com, a princípio as pessoas interpretavam como um desordeiro. Mas é claro, todo mundo queria saber de onde vinha tanta sabedoria, autoridade, mas ninguém se atrevia em ter com ele de dia, ou iniciar um diálogo, ou uma briga afrontativa, porque na realidade sabiam eles que não havia um espírito de excelência em ninguém para tal eventualidade. Mas Nicodemos chega com toda a humildade e começa a dirigir perguntas que até então parecia ter sentido, ter lógica, enquanto Cristo está acompanhando a sua linha de raciocínio. Mas chega um momento em que os valores precisam inverter. Agora não é mais Cristo que tem que acompanhar ele, é ele que precisa acompanhar. Aí a gente vê a diferença de compreensão, de entendimento. Quando Jesus fala, olha, necessário te é nascer de novo. Então, olha o histórico de Nicodemos e respondam se aquela resposta seria uma resposta condizente àquelas palavras de Jesus. Como pode um homem nascer de novo sendo já velho? Porventura entraria ele de novo no ventre da sua mãe? Se ele fala isso comigo, eu responderia aquela pergunta deixando ele de pé e mão atada. É claro que. Mas com a resposta mais ignorante ainda. Eu diria assim, cara, tu vai matar, velha. Essa seria uma das lógicas, quer dizer, seria uma resposta de acordo com a palavra que ele. Então, Jesus, claro, sendo doutor, ele diz, olha, em verdade te digo que quem é carne só entende de carne, mas quem é espírito entende de espírito. Jesus fala do novo nascimento, o que confronta o antigo nascimento por se tratar de trazer em sua bagagem um acarretamento de pecado alojado na natureza que não é boa e que por si só, em hipótese alguma, pode viabilizar os seus valores. A natureza do homem, para melhor aspecto, ela precisa se render ao amor de Deus. E ninguém consegue fazer o amor de uma forma tão perfeita a ponto de remir o indivíduo do seu estado de miserabilidade e dar a ele um aspecto de luz. É interessante que existem profissionais da área que, por sua vez, também procuram estar sentado, ouvir o que você tem a falar, para que, de acordo com o que você fala, ele traga a sua réplica, a sua retórica. Mas se você não fala nada, ele também não fala, porque ele precisa que você abra a boca para avaliar todos os seus conceitos, o seu comportamento. São os
vida. E é o interessante de que as suas oratórias só estão retratadas na sua fase momentânea de vida. Quando dali você sair para um passo mais adiante, certamente você encara uma outra fase da sua vida, uma outra dificuldade, onde aquelas palavras deles precisam ser renovadas e você precisa de novo sentar na cadeira do psicólogo, contar o seu problema e ouvir mais uma vez o que ele tem para dizer. E assim torna-se você uma pessoa dependente de estar ouvindo sempre alguma coisa para te tirar do seu estado de desatino, do seu estado de miserabilidade. Mas quando Jesus chega naquele poço, ele fala assim: olha, a água que eu te dar, você nunca mais terá sede. Ou seja, você nunca mais precisa procurar ninguém para saciar a sua sede, porque a água que eu te dar vai fazer em você uma fonte que vai fazer você saltar para a vida eterna. E é interessante de que as palavras de Jesus pareciam ser simples até demais. E alguém que estava ouvindo, certamente não se veria dificuldade para entender o que Jesus certamente está querendo transmitir. Mas a questão, irmãos, é que quando você está conectado nos seus conhecimentos naturais, você não consegue alcançar a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Romanos, dizendo que a profundidade de riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria, quem é aquele que entrou na mente do Senhor para que eu possa justificar, ou quem a Ele deu para que por Ele possa ser ressarcido, porque por Ele, para Ele, por meio dEle, é todas as coisas a Ele, pois agora eternamente, amém. Ninguém pode contemplar a mente de Deus. O próprio poeta Jó, ele diz: bem sei que tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Jesus, usando o profeta Isaías, ele diz que assim como os céus é mais alto do que a terra, assim também são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, e as pessoas às vezes se acham autossuficientes pela posição que ocupa na sociedade em relação a um cristão que por um acaso ou um desacaso ou por falta de oportunidade não teve a disponibilidade de certamente carregar um anel no dedo, ser representante de um diploma, falar em línguas diversas, ou simplesmente, mas é interessante de que se você parar para falar daquilo que você sabe em relação à palavra de Deus, você vai ter a capacidade de mudar a vida do ser humano da noite para o dia. Você muda o mundo, você entra numa batalha espiritual, você entra no inferno armado até os dentes e os demônios têm que ficar de joelho pedindo para você sair. A grande realidade, irmãos, é que nós não temos uma autoridade que te leva você nos olhos carnais e físicos a um determinado patamar da sociedade, onde você simplesmente, ao entrar em uma tribuna, as pessoas se levantam para você, ou certamente as pessoas fazem questão de que você o chame de doutor, porque para isso você estudou. A grande realidade, irmãos, é que o amor de Deus, ele traz uma igualdade, ele iguala tanto a classe quanto a cor, ele iguala de uma forma tão extraordinária e não deixa ninguém em desvantagem. E as pessoas precisam entender de que o amor de Deus, ele é generativo, ele é universal, ele é sublime. E Deus certamente ele não seleciona aquele que tem mais ou aquele que tem menos, aquele que melhor fala ou aquele que menos fala, porque tudo tem a sua prioridade e o seu desempenho dentro da obra de Deus, porque na obra de Deus todo aquele que quer fazer alguma coisa é bem-vindo. Tem alguma coisa para você fazer? Eu lembro que quando Paulo ganha Filemão, Onésio era um escravo de Filemão. Filemão havia sido evangelizado por Paulo, e nas andanças ele encontra um escravo de Filemão chamado Onésio, e ele evangeliza aquele camarada também, ganha ele para Jesus. Mas ele estava fugindo do tratamento que ele tinha do seu Senhor, que por sua vez também havia tido a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Então o que Paulo procura especificar é o seguinte: Paulo escreve uma carta a Filemão pedindo para que Filemão receba com amor e carinho o Onésio e não vê ele como um escravo, mas um irmão em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Porque o amor de Deus é universal. O amor de Deus, ele não mede fronteira. O amor de Deus, irmãos, ele não seleciona quem está mais ou quem está menos preparado. O amor de Deus, ele abraça o mundo de uma tal maneira fiel, Senhor, aleluia, que é totalmente perfeita. Obrigado, Deus. Eu lembro de que quando o Evangelho começa a fluir em Jerusalém, em Palestina, Israel, logo a classe alta
a nata da sociedade que também começa a se render ao Evangelho, ele chega ao denominador dizendo assim: olha, nós agora somos salvos pelo Evangelho, agora somos todos um irmão, somos irmãos, estamos em Cristo, desfrutando do mesmo amor e da mesma paternidade. Vamos fazer o seguinte: ao passo que muitos de nós temos muitas propriedades, mais ainda dormem pelas ruas, não tem o que comer. Então vamos fazer uma campanha entre nós, vender nossas propriedades, os nossos bens, e tudo aquilo que for arrecadado com as nossas vendas será colocado no altar aos pés dos discípulos, para com que a classe menos favorecida seja favorecida através de nossas ofertas, para que o Evangelho ele venha ser visto como algo que transcende todo o entendimento, que coloca o amor no coração e faz as pessoas se sentirem igual, onde o pobre entra na igreja e não é olhado torto por aquele que tem mais dinheiro do que ele, onde o menos favorecido entra dentro da igreja e não tem oportunidade porque não tem capacidade para dar um dízimo, onde o menos favorecido entra na igreja e não pode cantar porque não coopera com a oferta da igreja, por fato de não poder cooperar com a oferta da igreja. Então assim eles fizeram. Irmãos, era algo tão sublime, tão aprovado por Deus, que todas as propriedades, todas as herdades que eles vendiam, ele levava aos pés dos apóstolos, colocava no altar e dizia: essa é a propriedade que eu vendi. Mas existia dois personagens que, por sua vez, ao vender a sua propriedade, viu que era muito dinheiro e combinaram entre si para não colocar aquilo tudo. E combinaram, então chegaram até Pedro e falaram assim: olha, Pedro, essa é a propriedade que nós vendemos. E Pedro falou: olha, vocês venderam por esse dinheiro mesmo? Ele disse: sim, vendemos por esse dinheiro. Então Pedro fala: está vendo aqueles dois homens que estão lá fora? Eles acabaram de sepultar teu marido e agora vai sepultar você, por mentir na casa do Senhor. Para a gente que possa ver, irmãos, de que se você pode não exercer um dos maiores dons, um dos maiores talentos, visto no seu conceito de ação dentro de uma liturgia, de um culto, mas se você tem o amor, se você tem a caridade, se você tem a disponibilidade de amar sem ver fronteiras, eu quero te dizer uma coisa: você é um dos mais agraciados por Deus, porque Deus certamente, irmão, Ele não se preocupa com aquilo que acontece dentro da casa dele para prazer e satisfação e vaidade sua. Ele se preocupa se você realmente está disposto a estender a mão para o seu próximo, se você pode ajudar o teu próximo. Ele se preocupa se você pode realmente pegar aquilo que certamente vai adiantar o teu próximo, vai ajudar o teu próximo, vai tirar o teu próximo de uma situação complicada. Essa é a preocupação de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, o fim de todo mandamento é a caridade, com uma boa consciência, pureza na mão, pureza de coração e uma fé não fingida. Ou seja, um cristão perfeito, um cristão que ama, um cristão que se compadece pelas dificuldades do seu irmão, um cristão que está sempre pronto a estender as mãos, um cristão que não julga sem antes apresentar o antídoto para curar a enfermidade, um cristão que não aponta o defeito se ele não tem a cura para curar aquele defeito. E Jesus, conversando com Nicodemos, ele deixa bem retratado de que o amor de Deus é o que supera toda a capacidade de ação e atitude. É claro de que Nicodemos, pela inteligência e o raciocínio e a capacidade de pensar que ele tinha, ele esperava ter um pouco mais de êxito estando conversando com Jesus. E é interessante de que as palavras de Jesus foram uma das palavras mais simples, mas a questão é que ela vinha do céu. A questão é que ela vinha direto do coração de Deus para o coração de Nicodemos. E isso é que Nicodemos não entendia. E não adianta, irmãos, a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tem o conhecimento de Deus, você não tem nada. Se você não é próximo de Deus,
Às vezes a gente tem tanta preocupação com as coisas dessa vida, a gente se preocupa com tanta coisa. Você nunca olhou para si e a ponto de dizer, poxa, por mais que eu esteja numa situação complicada, se olhar para trás, tem pessoas que estão piores do que eu estou na graça de Deus. O maior milagre é você sair da sua casa, cumprir a sua rotina, chegar em casa, a sua família está te esperando, seus filhos, você valorizar o que é de mais importante, que é a família, é você chegar dentro da sua casa e saber que Deus está ali dentro da sua casa, é você saber dirigir as suas palavras para o seu próximo, é você saber respeitar o seu próximo como respeita você mesmo. Irmãos, eu lembro que quando pegaram aquela mulher no ato de adultério, eram pessoas que humanamente parecia ser bem, mas estavam revestidos de uma casca humana, mas o seu coração era monstruoso, porque quem ama não quer ver o mal de ninguém, quem ama não quer que o irmão se afogue, quem ama não quer que o irmão entre em desastre. E pegaram aquela mulher em ato de adultério e levaram até a presença de Jesus. É interessante de que eles usavam a seu favor a lei, mas Paulo fala que o fim da lei é caridade. O que é caridade? Uma fé não fingida, um coração puro, uma boa consciência, uma maneira de você resolver a situação complicada na tua vida ou na vida do teu irmão, sem você sacrificar o seu irmão, por amor que você tem a lei que precisa ser estabelecida, mesmo sabendo que a lei vai fazer com que o seu irmão seja sacrificado e pelas suas próprias mãos. Aleluia! É simplesmente o intuito de você querer impor a justiça por intermédio de uma crueldade, de uma maldade, por intermédio de uma justiça que certamente, irmãos, não está totalmente respaldada na lei. Está respaldada na sua forma de julgar e de interpretar o que é certo, quando na realidade não é. A Bíblia diz que eles pegaram aquela mulher e levaram até a presença de Jesus, e Jesus ficava tranquilo, sentado. Eles diziam assim, olha, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés manda com que as tais sejam apedrejadas. Deus, retratando os 10 mandamentos para Moisés, ele diz assim, olha, amar o teu próximo como... Olha onde está a ironia dessa questão. Você sendo pego no ato de adultério por você mesmo, você se leva até o tribunal para ser julgado e condenado? Ou dentro de um tribunal, você torce por quê? Para ser julgado ou para ser absolvido? Mesmo sabendo você que a lei não vai te absolver, a sua infração está respaldada na consequência da lei. Mas ainda assim, você torce para que haja alguém que possa ter um pingo de bom senso para te livrar daquela situação, para que você não seja exposto em praça pública ao ser apedrejado até a morte. Pelo amor que você tem a você, não é? A vontade que você tem de viver. Não é isso? Mas e o amor ao teu próximo? É um pouco diferente do amor que você tem a você. Por mais que a gente procure alcançar a perfeição dentro do Evangelho, se não houver um esforço, um desempenho, se não houver uma vontade de você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta. Ainda, e o pior, o que é mais bizarro de tudo isso, não é só o fato de você não conseguir amar o teu próximo. O que mais entristece é o fato de que você vive constantemente procurando uma ocasião contra o seu próximo, na intenção de colocar ele na mão dos algozes para que ele seja apedrejado, na intenção de colocar ele diante do tribunal de Cristo para que ele seja julgado. Na realidade, você não tem a capacidade de passar pelo erro dele, apresentar a ele uma cura para que possa curar aquela ferida que está estabelecida na carne dele mediante a uma infração ocasionado por uma fraqueza na vida dele. Não há uma disponibilidade de falar assim, olha, como observador e não juiz da lei, vou me prontificar a tentar fazer alguma coisa para ajudar a sua vida curando essa ferida. Ao contrário, muito ao contrário de te levar na mão dos algozes e te entregar até a ele, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para você. E se eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, certamente não gostaria de querer para mim o que certamente estou querendo para a sua vida. É uma questão de um sensor automático a estalar o dedo e saber até onde vai
uma liberabilidade para pecar, para se disponibilizar em perdoar o seu próximo. Não, muito pelo contrário, o julgamento está florando mais alto do que o perdão. A maneira de julgar está falando mais alto do que a maneira de você liberar o perdão para eles. Tem exemplos assim na Bíblia, é o que não falta. Eu poderia desfolhar a Bíblia e trazer uma infinidade de exemplos. Quando chegaram até Jesus e perguntaram, quando ele disse, olha, amar ao teu próximo como a ti mesmo, eles perguntam, quem é o meu próximo? Então Jesus traz aquela parábola do bom samaritano, de um judeu que estava caminhando, foi avistado por salteadores, tomaram todos os seus pertences, apanhou até estar à beira da morte e foi deixado. De repente passa um fariseu por ele, olha, passa longe. Passa um outro judeu, olha, passa longe para não se comprometer. Mas de repente passa um samaritano. Um samaritano, entenda. E a rivalidade vinha mais dos judeus do que dos próprios samaritanos, pois os samaritanos haviam sido introduzidos em Samaria, em Israel, por Sanaqueribe, quando fez de Israel colônia samaritana. Mas até então, eles tinham seu costume e não conseguiram se adaptar ao costume dos judeus. E por isso fazia com que os judeus viam eles como pecadores. Mas eles não viam os judeus dessa forma. Motivo de sobra o samaritano tinha para desviar o seu caminho. Ele sim, mas os judeus e os fariseus eram irmãos de sangue daquele judeu que estava ali. Não quiseram se comprometer e passaram direto. Mas o samaritano, ao ver ele, coloca em seu jumento, em seu caminho, coloca e leva até uma hospedaria, paga por todo o cuidado. E Jesus pergunta, agora quem vai me responder é você, quem é o seu próximo? Por que, irmãos? Amar o teu irmão que está te fazendo bem, fácil. Amar o teu irmão que está sempre se disponibilizando em te dar um cheque, te emprestar o cartão de crédito, fazendo uma compra para você. Quem é que não consegue amar? Só o camarada que é muito ruim mesmo, precisa de uma reciclagem espiritual do alto da cabeça até a planta dos pés. Porque você não consegue amar nem um camarada que te faz bem, que está sempre fazendo alguma coisa por você. E ainda que você consiga, essa é a tônica da vida, essa é a ótica. Isso aí você não está dizendo nada. Sim, você o surpreende e agrada a Deus. É quando você consegue amar o seu inimigo. Aliás, o que é até uma palavra meio complicada de dizer aqui. Porque quando Paulo fala sobre a inimizade que ele tem, é algo que acontece dentro dele, é entre ele e ele mesmo. O ser humano ele tem o costume de dizer que meus inimigos vão ver a minha vitória. Irmãos, enquanto eu viver dentro desse dilema, achar que tem um inimigo dentro da casa de Deus, não adianta, você pode fazer o que for contra mim. Eu não consigo ver você como inimigo. Eu peço a Deus para mudar o seu coração, de repente tirar você do meu caminho, porque você está vendo, está sempre procurando um álibi para querer me prejudicar. Mas a partir do momento em que eu digo que você é meu inimigo, irmãos, eu estou pegando certamente um perfil que não é de Deus, porque dentro da casa de Deus nós somos amor, vivemos em cristandade, nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o sentido de unificar a minha fé com a tua fé. Nós não somos unidos pela palavra, nós somos unificados. Unido é aquele que são vários elementos com um propósito, mas quando nós estamos unificados, é o azeite que vem pela barba de Arão, que junta o cabelo, o bigode e a barba, e faz tudo um corpo só. Nós não estamos unidos, nós estamos unificados, nós estamos com um só propósito, nós vamos todos morar no céu. Então o azeite está jorrando aqui. O azeite que vem lá do alto está jorrando entre nós. Nós somos como se fosse aquela azeitona que é espremida. Sabe como é que é? Elas são espremidas de uma tal maneira onde é tão perfeito que a essência daquela azeitona, ao ser espremida, é o azeite puro. Nós temos que ser espremidos uns com os outros, nós temos que estar unificados para que a essência venha exalar a sua qualidade. É o azeite, é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Isso só vai acontecer se nós
passarmos a entender qual é verdadeiramente o significado, o sentido do amor de Deus em prol das nossas vidas. Nós não precisamos, nós não podemos estar separados, achamos que um é melhor do que o outro. Não, nós temos que estar unidos, unificados, entranhados, para que a verdadeira essência venha fluir da nossa união. E é interessante, irmãos, é que não são todos que conseguem entender, né? O próprio Jesus, ele fala: Pai, graça te dou, porque ocultaste essas coisas aos grandes e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Paulo fala que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que cremos é poder e salvação. Aleluia. Como é que você vai explicar para um indivíduo aí fora que você acabou de conversar com Deus? Aí uma vez eu estava conversando com um espírito, ele falou assim: cara, o mal desses crentes é que eles são muito malucos. Eu falei: por quê? Deus nunca vai habitar no corpo. De fato, nem o corpo nem o demônio. Eles não habitam, ele parlamenta. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele nos fez para termos comunhão com Ele. O nosso Deus, ele nos fez para ter comunhão. Paulo fala assim: olha, conheci um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu. E lá chegando, olha só, viu coisas inefáveis, coisas essas que não são permitidos sequer contar aos homens, pois os homens não acreditariam mediante a magnitude de sua essência. Mas para que eu não me vangloriasse, me foi dado um espinho na minha carne, um mensageiro do diabo para nos profetizar todos os dias. E por várias vezes clamei ao Senhor para que removesse de mim aquele espírito, aquele espinho. No entanto, Ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa fraqueza, irmãos, é a nossa rotina do dia a dia. Você acorda, faz a sua oração, sai para a rua, vai conquistar os seus objetivos, chega em casa fraco, cansado, mas o milagre já aconteceu. Aleluia. Você saiu e voltou. Glória a Deus. E que milagre mais você esperava? Porque as pessoas propagam por aí. Os milagres da vida são coisas tão simples assim, irmão. A gente espera coisas grandes quando na realidade a gente não precisa dela para viver. A gente precisa da misericórdia, de uma porção da misericórdia do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas. O fato de você ir e vir: Senhor, me leve em segurança, me traz segurança, para mim já é um milagre. Senhor, não deixa faltar o básico aqui na minha casa, para mim já é um milagre. É eu chegar em casa e saber que meu filho não vai chorar porque tem alguma coisa para ele comer. A minha esposa não vai chegar para pegar o gás, acabou, não tem. E mesmo se tiver, irmão, e eu não deixo de glorificar Deus se meu gás acabar. Uma vez eu tirei foto. A irmã falou: eu tirei uma foto e falei: o gás acabou. Eu falei: bom, tem dois problemas aí. Vou falar o primeiro. Eu estou sempre sentado. E o segundo, mesmo se eu tivesse, está de noite. Está de noite, eu vou comprar o gás. Falei: calma, vamos dar um jeito. Na mesma hora, eu saí catando, né? Tá aí o Jonas, pode falar? Não fica com vergonha, não, tá? Eu saí catando lenha por aí, botei 2 tijolos, fiz arroz, fiz feijão, falei assim: poxa, graças a Deus pelo milagre do fogo, que eu consegui fazer um fogo instantâneo. Eu acendi um fogo, fiz a comida, e ficou uma das comidas mais gostosas. Meu filho falou assim: nunca tinha visto aquilo na vida dele. Eu vi que eu acompanhei, né? Lá em São Paulo, onde eu morava, era não tinha nem gás, o bujão de gás, era só lenha. E não sabe que nós, na nossa infância, foi uma infância mais sofrida, né? Então eu falei: sempre para mim mole. Meu filho agora vai fazer comida com ele. Está preocupado comigo? Tem comida aí? Tem. Pode deixar, de um jeito ou de outro, essa comida vai sair. Irmão, foi mais rápido que no fogo. Confesso, irmão, falei assim: puxa vida, agora não vou nem me preocupar mais de ali. Hoje não, graças a Deus, tem airfryer aí, né? Faz essas coisas todas, mas sinceramente, para você fazer um arroz dentro do airfryer, tem a panela de arroz, mas até então não tinha. Foi uma coisa tão. E eu falei assim: isso aqui é um milagre. Parece não, mas é um milagre. As coisas básicas da vida são as coisas que te deixam, te permitem viver
viver de uma forma saudável, com suavidade. Você chega em casa, está tudo bem, não aconteceu nada, está tudo ótimo, teus filhos estão te esperando, de repente teu filho dá um sorriso para você, te dá um abraço. Isso é um milagre, irmão. E a gente despreza as coisas mais simples da vida, priorizando aquilo que por sua vez está. Uma vez eu estava conversando com um amigo, só para terminar, eu sei que as horas estão avançadas, e eu estava passando com um problema com meus filhos em casa. E eu sempre olhando para ele, aquilo me deixando tão entristecido, porque ele falava sobre toda a formação de todos os filhos deles, não teve um que não se formou bem. E eu falei assim, puxa, e um da BIM, das Forças Especiais, outro na Fuzileiro Naval, outro já está indo para o Exército, a outra é gerente da Horst Martins, e ele trabalha comigo às vezes. Eu falei, puxa, a única coisa que eu queria é que essa situação estivesse dentro da minha casa também. Mas por outro lado, eu comecei a ver o tratamento que os filhos dele tinham com ele. Uma forma de tratamento tão seca. Uma vez eu estava dentro da serraria com ele, e estava um calor, tinha água para beber, é um milagre, água é um milagre, vem da rocha, água mineral. Só que estava vindo da caixa, a caixa estava muito suja, não queria beber. Aí eu falei, pô, eu estou com R$2 aqui, vamos tomar uma coca? Eu falei, pô, estou com 2 também. Aí ele foi pro filho dele, irmão, os filhos dele tudo bem empregado. Aí ele olhou para a nossa aparência assim, não tem não, nenhum dos dois. Um era da BIM, outro era fuzileiro naval. Aí eu olhei, comecei a olhar para aquele camarada assim e falei assim, poxa, o que adianta? Porque a coisa mais importante é você ter paz. Olha, eu não troco ela por nada. Saber que eu posso chegar em casa, eu posso conversar com meu filho conversar comigo. Esses dias eu me alterei com ele, quase que a gente brigou. Não, quase que eu bati nele, ele não arruma nada. Mas de repente eu pensei assim, poxa, eu estava errado. Eu cheguei para ele e pedi desculpa para ele. Falei, cara, desculpa, eu estava meio estressado. Aí depois ele me viu dormindo, não vou falar o que estava, fica quieto. Aí ele chegou, apertou minha mão e falou, desculpa aí também. Aí eu olhei para ele e falei assim, é um milagre. Não é ele me pedir desculpa que é um milagre. É a comunhão que voltou, que é importante. É a comunhão que voltou, isso é muito importante, isso é muito bom. A gente despreza as coisas tão importantes na vida, priorizando coisas que não têm significância alguma. Se você parar para entender, irmão, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Olha, direciona a sua guerra para o caminho certo. Para de lutar errado. Nós não temos inimigo. Eu não sou teu inimigo. Você não é meu inimigo. Eu não luto contra você. Eu não posso pegar o microfone para jogar piada para você. Não pego o microfone para jogar piada para mim. Se você pegar, você vai jogar piada para mim. Eu não vou revidar. Porque isso aqui é uma coisa de Deus. Para chegar lá fora eu te arrebento. Mentira, estou brincando. Mas aqui dentro da igreja, nós vamos viver em paz, em comunhão. E fora também, porque se eu não tiver condições de ter uma vida em comunhão com você, irmãos, eu não posso dizer que tem uma comunhão com Deus, porque o próprio Jesus fala, como alguém pode dizer que ama a Deus se não vê, se não consegue amar o seu irmão que está vendo? Como é que eu amo Deus se eu não estou nem vendo Ele? E para minha surpresa, de repente, Deus está nas coisas mais simples da vida. Eu estava conversando com o irmão que hoje ele é pastor em Anchieta, para finalizar, esse aqui é rápido, não leva nem 2 minutos. Ele é pastor lá em Anchieta, hoje Deus errou muito aquele irmão, ele estava passando uma dificuldade, e eu sei que naquele dia, a única coisa que ele tinha para comer era, a esposa dele fez um pouco de angu e feijão e alguma coisa. Ele estava em jejum. Então ele falou assim, a mulher dele falou assim, pai, chamei de pai, ele chamei de mãe, ó, isso é um milagre. Né? Ele chamei de pai, eu chamo de mãe. Viu? A comunhão é realmente uma comunhão. A comida está pronta. Ele falou, não come vocês, daqui a pouco eu como. Ela comeu pouco também para deixar comida para ele. Aí ele pensando que todo mundo já tinha comido, as crianças comeram mesmo até se panturrar. Porque só tinha aquilo também. Tem que comer, na hora da fome, vai dizer que sabe, não come nada, irmão. Na hora da fome tu come até angu, meu? Não.
Até angu com taioba eu como. Quem sabe o que é taioba? Quem sabe então? Não sabe. Então, aí, viu? A pessoa disse que fez cara de nojo. Duvido. É bom, né? Aí, viu? Então, e quando ele estava terminando de capinar, de cavar ali, ele foi. Quando ele foi, bateu um camarada na porta dele. O camarada bateu na porta dele. Ninguém tinha visto aquele camarada lá com aspecto estranho. Ele mostrou com muita fome, precisou comer alguma coisa. A única comida que ele ia comer ali, ele foi dando para o rapaz comer. E o rapaz, como ele agradeceu, subiu a escada. Quando ele subiu, procurou o camarada, cadê ele? Tinha subido. Era o anjo que tinha ido provar a fé dele. E realmente ele viu. E você quer ver Deus? Procura observar as coisas mais simples da vida e você vai ver Deus. Não procura ver Deus num monte de dinheiro, procura ver Deus nas coisas mais simples da vida. As coisas dando certo, é Deus. As coisas acontecendo dentro da ordem programada, é Deus. Deus é assim, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma benção, né? Deixa eu só botar a estampa aqui, que o meu auxiliar ali,